Oi, Gi, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu arrumar aqui um somzinho. Enquanto vocês vão entrando, acessando a live. Deixa a musiquinha aqui rolando. Oi, Tainá, seja bem-vinda. Muito boa noite para você. Hoje, nossa segunda live da Semana Ansiedade no Controle. Tô tão feliz, gente, tão empolgada. E enquanto o Instagram vai notificando, o pessoal vai chegando. Hoje eu tenho duas convidadas que vão participar aqui comigo. E enquanto isso eu vou deixar uma música aqui rolando pra gente poder ir sentindo o clima dessa noite que, olha, posso garantir pra vocês que vai ser muito especial. Então, convide os amigos, os parentes, convide as pessoas que vocês considero que seja muito importante delas estarem aqui comigo essa noite. Oi, Augusto, boa noite, seja bem-vindo. Tainá, muito obrigada, muitas felicidades para você sempre. Muito obrigada, querida. Matheus também chegando por aqui. Oi, Matheus, boa noite, seja bem-vindo. A Gil, minha convidada de hoje, minha amiga psicóloga, minha querida parceira. Gente, me diga se vocês estão me ouvindo, me vendo bem, se vocês estão ouvindo esse som maravilhoso de Maria Gadu, para eu ter um feedback aí de como que essa live tá chegando para vocês. Oi, marido! Você entrando por aqui. Me ajuda no suporte aí, hein, marido? A Nai também chegou aqui. Minha segunda convidada da noite. Sejam bem-vindos. A Andréia. Andréia, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. A Letícia. Lê, um beijo, meu amor. Muito bom. Ah, que ótimo. Que bom que você tá ouvindo aí da cozinha. Sinal que tá bom o negócio aqui. Gente, convide os amigos, os parentes, as pessoas que vocês consideram que o assunto ansiedade seja muito importante. Estou realizando aqui no Instagram, essa é a segunda live, a Semana Ansiedade no Controle, né? Que tem o objetivo realmente de levar informação, psicoeducação, conhecimento e principalmente acolhimento, né? Eu sei que vivenciar a ansiedade, né, é muito complicado, porque a gente passa momentos muito difíceis, muito desafiadores, né? Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês que é possível a gente ressignificar o modo como... Deixa eu só tirar as propagandas aqui, né? Por favor. Então é possível a gente ressignificar o modo como nós vivenciamos a nossa relação com a nossa ansiedade. Então esse é o objetivo da nossa semana. Realmente proporcionar uma experiência nova. Enquanto vocês vão entrando, eu vou convidar as minhas queridíssimas de hoje, a Nai e a Gil, para entrarem aqui na live. Seja bem-vinda. Olá! Olá! Que prazer! Oi, Tudo bem? que delícia! Eu estou ansiosa por esse momento, que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui com você. Eu também! Que delícia! Amei esse formato! Que bom! Bom, deixa eu só ajustar Muito legal! Tá Ai, que cortando a bom. imagem para vocês? Então, pra mim tá bem. Vocês estão me vendo bem? Ouvindo Sim. também?
Sim. Sim, tá? super. Muito Que bom. gostoso, gente. Que delícia. Ai, e é muito legal, gente. Deixa eu Eu ajeitar tô aqui. entusiasmada com essa novidade. Eu quero Tô mais. me sentindo no encontro, no rolê. Agora a gente consegue fazer uma reunião em grupo, né? Pois é, que Que legal, delícia. gente. Quero desde já agradecer a oportunidade de ter vocês duas aqui essa noite. Sejam muito bem-vindas. É com muita alegria e que eu divido, né, esse espaço, essa noite, e proporciona ao lado de vocês, né, essa conexão com as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live. Então sejam muito bem-vindas. Eu divulguei já Ah. hoje à tarde, né, o perfil, mas para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, que vocês dividissem o prazer que é ter vocês, né, que eu tenho o prazer de tê-las na minha vida, mas que vocês dividissem isso com as pessoas que estão aqui nessa noite também. Ai, que bom. Pode ir, Gil. Vai você primeiro. Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu tava muito ansiosa para essa live Ai, hoje. Olha que a minha que primeira gostoso. live da minha vida foi com a Aline. Eu nunca deixo de agradecê-la por tudo que ela já me incentivou e me incentiva. E E hoje eu fiquei ansiosa nesse formato, eu sigo a Nayara, eu gosto muito da energia que ela passa nas redes sociais. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? Eu tenho certeza que essas 16 pessoas que vão entrando aqui não vão estar aqui por acaso, né? Que a gente possa trocar, que seja um lugar de troca. Lugar de troca todo mundo cresce. Bom, meu nome é Juliana. Nossa, tá dando meio eco na minha. Tá um No pouquinho. seu som, É, Deixa eu arrumar aqui. um pouquinho. Mas acho que eu consigo te entender bem, Gil. tá, então vai, vamos seguir. Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga clínica, atendo presencialmente aqui em Catanduva e online aí, sem fronteiras, né? O online permite com que a gente se conecte com todo mundo. Gosto muito de estar aqui pelas redes sociais, ajudando pessoas, ajudando com que as pessoas vivam com mais consciência, ressignifiquem suas dores, se conheçam, se percebam e se amem, né? Sou idealizadora de um projeto com a Aline, do Por Elas, que é um projeto para mulheres, e faço parte também, junto com a Letícia, que também faz parte do Por Elas, o grupo Mães do Pro Amor, que são mães que perderam seus filhos, e a gente trabalha esse acolhimento com elas. E é um prazer estar aqui com vocês, com as pessoas que estão entrando. Prazer, gente! Que linda! Que linda! Ana, Oh, e você já compartilhou comigo, né, que através do Por Elas foi que você conheceu a sim. Gil, inclusive, né? Sim, foi sim. Boa noite, pessoal, né? Para quem não me conhece, sou a Nayara, né? Mas podem me chamar de Nay. Eu dividi com a Aline, sim. Primeiramente, queria agradecer por esse convite. É uma honra. Também estava mega ansiosa de estar aqui com vocês hoje, né? Vocês são duas profissionais que eu admiro muito, respeito muito o trabalho de vocês. Da Lê também, né? Já deixar um beijão para ela aqui, que tô morrendo de saudade. Eu conheci vocês, conheci a Gil, né? Também pelo projeto Por Elas. Na verdade, tudo começou com a Lê, que eu já conhecia. Aí conheci vocês através do projeto, que é um projeto que me chamou muito a atenção, né? Sempre acompanhava vocês ali. E depois acabei, né? Vamos dizer assim que adotando a Aline como minha psi, Ai, para virar minha amiga aqui, né? Que é um tema, a ansiedade. Eu sempre gostei muito da forma leve, né? Que a Aline traz pra gente, essa troca da ansiedade. Mas sempre acompanhei a Gil, a Lê também nas redes sociais. Fiquei muito feliz com o seu convite, porque eu acho que o pessoal tem muito mito, né? Em relação às terapias holísticas e tudo mais. E quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada pela psicologia, pela terapia, a pessoa que indica terapia para todo mundo, porque todos precisamos, né? Estamos humanos e precisamos nos cuidar. Então, quero deixar já registrado aqui meu muito obrigada. Eu trabalho com práticas integrativas complementares, terapias energéticas,
Obrigada, Gil, né, pela parte da energia, que eu falo que eu amo isso. Energia é o que move a gente. Para a energia não tem limite, não tem fronteira, né? E eu trabalho muito com isso, com ansiedade também, né, com os pacientes, mas sempre paralelo com as terapias, com as psicoterapias, com os tratamentos que os meus clientes, no caso, pacientes de vocês, já estão aí no processo, né? As minhas práticas, elas são energéticas e complementares. Que lindo. Eu acredito muito. E você, Gil, acredita muito? Muito! Eu falo que eu tenho esse lado também. Gosto muito de falar de energia. Inclusive, os incensos já tá tudo aqui aceso. Ai, que delícia! Tá tudo aceso. Ô, Gil, então a gente vai assim, ó, de incenso, de cristalzinho também. Os incensos já tá tudo aqui no clima, já vai entrando no clima. Isso. Mas é uma coisa que eu amo, sou muito fã. E puxo muito, assim, o lado também. Acredito muito nessa questão da energia, né? Nessa questão da gente trabalhar esse nosso lado, da energia das plantas, da energia dos cristais. Tô sempre estudando também, assim, sabe? Curiosa. Ai, que delícia! É muito Eu devo bom. dizer que eu estava tão entusiasmada para nossa live justamente pela energia que vocês duas trazem, né? Ai, que A energia que gostoso! vocês transmitem no trabalho de vocês, na forma como vocês se posicionam, né? Naquilo que vocês compartilham com muito amor. Então eu falei, gente, essa live vai ser tudo. Então, Vai, pessoal já que tá. tá em casa e assistindo, eu já aviso, fiquem até o final, porque vocês não vão se arrepender. E não guardem só essa live só para vocês. Compartilhem aí com os amigos, com as pessoas que Dá Com coração. certeza. elas merecem estar Isso, dá coraçãozinho pra Aline, já manda aqui com um aviãozinho pra todo mundo. Muito Vamos levar isso pra mais pessoas, né? Com certeza. A Lê até colocou aqui, energia boa é puro amor. Realmente, é com amor que a gente vem aqui, né? Gente, nosso tema hoje é sobre a cura, né? Para todo mal, a cura. Ainda um amigo me disse assim, você fez menção à música de Lulu Santos, né? Realmente, veio a inspiração dessa música. Eu amo. Escutando ela, né? A versão que saiu aí, depois a gente vai ouvir ela no finalzinho da live. Mas pensando, né, no todo o momento que nós estamos vivenciando, em toda a questão da pandemia, né? E pensando como todo esse movimento nos deixou ansiosos e o quanto é importante a gente, né, promover o autocuidado, promover o autoconhecimento, né? Eu acho que a pandemia, dentro de todos os aspectos, ela veio também, né, para colocar, né, essa importância da gente se conhecer, né, da gente realmente voltar o olhar para nós, para as nossas necessidades. E a gente, às vezes, tem a emergência, né, de curar as nossas dores, curar os nossos males, né? Quando a gente fala de cura, então, a gente fala de dor, a gente fala de sofrimento, a gente fala de doenças, né? Como eu compartilhei lá no grupo que tá rolando no WhatsApp da Semana do Autocontrole, né? A gente sempre espera a cura para algo, né? A cura das nossas enfermidades, a cura para esse mal que nós estamos vivenciando, a cura para a fome, a cura para o desemprego, né? A gente espera que de alguma forma aquilo que nos faz sofrer, que nos faz padecer, seja de alguma forma resolvido, seja de alguma forma sanado. O que vocês percebem, né, dentro da atuação de cada uma? Porque o que nos une aqui, né, é o cuidado, né, o autocuidado, mas também o cuidar do outro. E o que vocês têm visto na prática de vocês, nas vivências de vocês, né? Quais são os males que a gente enfrenta, além da pandemia, né? Mas nessa vida moderna, nessas emergências, né, que a gente se encontra, nessa vida que a gente vive muitas vezes acelerada, né? Quais são os males que nos aflige hoje? Bom, eu quero até dividir, né? Trazer aqui para vocês uma reflexão de algo que o que eu mais vejo, né? Eu acho que o que nós vemos muito em comum é a ansiedade, né? Não tem como.
ela lidera, eu acho que está no topo aí das nossas emoções, das nossas aflições, né? E muitas são as coisas que nos trazem para esse estado ansioso, né? Mas uma das coisas que eu tenho percebido, e foi algo até que eu parei, eu sempre faço posts falando sobre a necessidade da gente fazer pausa, as nossas pausas, né? Nós somos muito cobrados, principalmente quando a gente trabalha com rede social, a estar sempre criando conteúdo, muita coisa, e aí você tem que fazer, você tem que engajar, você tem que, né? E essa cobrança, eu acho que não só nas redes sociais, mas na nossa vida também. A gente acaba se cobrando demais, querendo muitos resultados, comparando os nossos resultados com os resultados que a gente imagina que o outro tenha. Porque normalmente, né, tem aí suas exceções, mas as pessoas não postam as suas dificuldades, elas não postam os seus perrengues. Elas postam aquilo que elas querem demonstrar de bom, de positivo, de produtivo, né? Então, eu percebi que durante esse período pandêmico, muitas pessoas tiveram dificuldade de lidar consigo, com as suas questões, porque a gente não teve para onde ir, né? A gente teve que, em algum momento, olhar para dentro. A gente teve que lidar com perdas que não estávamos preparados, né? Talvez na teoria, mas na prática a gente sente diferente, né? Não adianta, quando a gente sente é outra coisa. A gente teve que lidar com as nossas famílias, com uma rotina diferente, com a insegurança, com o medo do futuro incerto, do emprego, do cenário, do home office, enfim. Muitas coisas desencadeando aí essas crises, né? Mas eu acho que principalmente a questão de tocar nas nossas feridas internas, porque em algum momento a gente percebeu que o maior problema estava dentro da gente, porque a gente não pode controlar o que acontece, né? Mas a gente tem que tentar, porque a gente tenta, né? Reagir de uma forma menos dolorosa, assim. Então eu percebo que agora que a gente está se acostumando, né? Não sei até que ponto isso é bom, mas estamos nos acostumando com a pandemia. A gente está entrando novamente na onda da cobrança. Cobrança pelos rótulos felizes, né? Porque agora a gente se acostumou a ficar em casa. Então agora a gente tem que fazer post em casa com uma taça de vinho. A gente tem que fazer o post do café da manhã maravilhoso, né? A gente tem que fazer o post daquele jantar esplêndido, da nossa, sei lá, dos nossos 10 livros semanais, porque tá na moda, e quando na verdade a gente não faz as nossas pausas. E eu acho que isso desencadeia muitos outros problemas, sabe? Eu sou muito adepta das pausas. A gente tem que ter os nossos momentos para nada, porque senão a gente adoece. E aí o adoece em todas as áreas, né? Eu acredito que eu gosto muito de uma música, Aline, depois eu vou até compartilhar com vocês. Ela chama A Cura também, a lenda do Lulu Santos, que ela diz assim que todas as doenças têm fonte na mente. E a letra dela é uma letra que me toca muito, porque se a gente buscar as nossas causas, elas estão no nosso mental, né? As práticas, as terapias que eu trabalho, a gente sempre busca isso. Não o que você está sentindo, mas de onde que vem o que você está sentindo. Né? Então, eu acredito que o que eu enfrento normalmente são essas questões. Sim. E a gente percebe, né, que o adoecimento, então eu digo isso muito na clínica, né? A Gil pode compartilhar dessa fala, porque eu acredito que também isso acontece nos atendimentos. Mas a pandemia, ela veio para escancarar, né, algo que já acontecia, né? Os transtornos de ansiedade, por exemplo, eles aumentaram e muito, mas não por conta da pandemia, mas porque já existiam, né? E aí nesse estresse, nessa questão do ambiente, né? De toda a situação que nós vivenciamos, as pessoas estão adoecendo. Você percebe isso também, Gil, lá na clínica? Muito, né? Muito. Eu concordo com tudo que a Aline falou. O que você falou, ainda estava até refletindo aqui, né? A pandemia veio para agravar coisas que sempre existiu, né? Tanto é hoje escutando rádio, a gente fica mais atenta quando a gente vai entrar em momentos assim como esse, né?
E eu vim escutando rádio justamente, estava falando no rádio a dificuldade que nós temos de procurar ajuda quando se trata de doença mental, né? Quando se trata da gente falar sobre o interno. Muita gente, tem que lavar uma roupa, tem que... é falta de Deus. Isso, na verdade, a gente sempre tentou, né? E a pandemia, justamente, eu nunca ouvi falar tanto sobre saúde mental, desde a minha formação, desde a época da faculdade, né? Nunca ouvi falar tanto sobre. E hoje, né, eu pensando no tema, eu falei assim, gente, o que eu posso levar para agregar hoje na nossa conversa? Né? E me veio muito na cabeça, todo momento, as minhas próprias vivências. Né? Então eu queria abrir um espaço aqui, não para mim deixar um pouco de ser psicóloga, né? E partilhar com vocês o que eu vivi recentemente. Né? Não sei se vai fugir muito do assunto. Não? De forma alguma. Gente, eu falo que é nessas oportunidades, né, Gil, que a gente desmistifica a ideia de que psicólogo é robô, né? Que não sente, Sim. que não adoece, que não Exatamente. se emociona. E é nessas oportunidades que realmente a gente mostra também que nós somos seres humanos como quaisquer. Exatamente. Ô, Gil, Então, é uma delícia pra gente, viu? Quando vocês compartilham essas vivências também, porque é algo que nos torna mais próximos, né? Porque muitas das vezes nós somos colocados num pilar de perfeição. Então, nada melhor do que nossas próprias experiências para trazer, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Sim, e assim, eu e a Aline, a gente puxa muito a sardinha dessa coisa de conexão, né? De histórias que conectam. E eu falei, gente, eu vou levar hoje, né, para as pessoas que estiverem nos assistindo, essa live vai ficar gravada, um pouquinho do que eu vivenciei. A gente sempre fala de ansiedade, a gente sempre fala de insegurança, a gente sempre fala de tristeza. A gente está falando a todo momento. E às vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida, né? Que nem a gente na nossa profissão, a gente lida muito com isso, né? Apesar das pessoas não falarem tanto lá fora, mas é uma coisa que a gente vivencia. E às vezes a gente acaba sendo até meio... sei lá se é soberba a palavra, se é seguro, muito seguro. Não, eu falo disso toda hora, sem reconhecer minhas emoções. Eu faço terapia, eu fiz psicologia, eu tenho... eu sei, é tão fácil ver o problema do outro, mas como é difícil a gente ver o da gente. Né? É muito difícil a gente enxergar as nossas questões, os nossos monstros. É muito difícil. E eu fiquei numa segurança, assim, muito tranquila, estando em clínica, né? No momento, assim, que eu mudei de vida. E essa segunda onda da pandemia veio justamente para dar um boom, né? Porque, assim, não basta o trauma que a gente sofreu, a gente foi retraumatizado nesse começo de ano. Sim. E aquilo, para mim, foi a Aline sempre fala dessa campainha que a gente tem, né? Porque a ansiedade é uma campainha, né? E, às vezes, ela quebra, né? Ela é uma campainha que a gente precisa dela. Só que, às vezes, essa campainha vai quebrar, né? E a minha campainha quebrou, né? E eu fiquei assim, espantada, fiquei assustada. Só que isso me fez ter várias reflexões. E, gente, é isso que as pessoas vivem, as pessoas que eu atendo, a gente fala, mas viver isso é uma coisa assim, inexplicável, né? Só quem viveu crise de ansiedade, só quem viveu de verdade. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas não aquela ansiedade de ter falta de ar. Sabe, aquela ansiedade, você fica no coração, aquele desespero, aquela coisa que você não sabe o que está acontecendo. E aí você tem que fazer todo um esforço de voltar assim a fita e você, o que aconteceu? O que está acontecendo? Né? E é um momento assim, graças a Deus, assim, graças à minha consciência também, que me ajudou muito, eu tive um despertar muito rápido, né? Só que, na verdade, não foi tão rápido assim. Porque eu sempre falo que a dor, né, esses sentimentos, essas emoções que a gente tem não é por acaso. A gente tem, o mal vem realmente pra gente se curar de alguma coisa, né? E essa cura transforma, né? E não tem como a gente voltar a ser a mesma pessoa de antes, quando a gente sofre um trauma, quando a gente sofre um mal, né?
o mal e a cura vem pra gente ser mais do que aquilo, não pra gente ser igual. Ah, eu quero me reencontrar. Não é se reencontrar. A vida tá te falando pra você ser diferente, né? Pra você se transformar, não transformar. Pra você ser uma pessoa, né? Por isso que existe o mal, por isso que existe a dor, por isso que existe o sofrimento. Só que nem a Ana falou, a gente não tá mais acostumado a falar disso. Então a gente fica em dúvida, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu, psicóloga, psicóloga louca, né? Que é isso? Né? Olha isso, que absurdo a gente falar um negócio desse, gente. Pelo amor de Deus, falei brincando, sentido louca, né? Mas é coisas que a gente fica assustado. E eu me deparei, assim, com a situação que explodiu. E a hora que eu vi, foi decorrente de uma vida... Porque, assim, eu falo quando a gente está vulnerável, os momentos que a gente está mais vulnerável na vida. Quando a gente tá sofrendo muito, ou quando a gente tá muito apaixonado, né? E o que aconteceu comigo? Eu casei. É verdade, escutei isso, leva isso pra minha vida, é verdade. A gente fica bem vulnerável mesmo, porque a gente estabelece as nossas prioridades, né? E quando eu casei, eu fiquei vulnerável àquilo que eu tava na minha prioridade. Então eu fiquei muito empolgada com a minha vida de casado. Sempre fui uma pessoa que fez atividade física, sempre fui muito espiritualizada, sempre fiz terapia. E depois que eu casei, eu larguei tudo. Eu vivi realmente para essa paixão, louca paixão, né? Casa, felizes para sempre. Só que justamente a gente vê que a vida não é esse conto de rosas, né? Porque quando a gente fala em casamento, a gente fala assim, poxa, é aquilo que eu sempre idealizei. Só que realmente a vida adulta, a vida de responsabilidade, são outras responsabilidades, né? Então, responsabilidade de trabalho, né? Ainda mais nós mulheres, temos que trabalhar, a gente tem uma sensibilidade diferente, né? Que às vezes o marido não entende, né? Um cuidado maior. Então, é muita carga, muita carga. E aí eu percebi que eu cheguei numa fase, nessa segunda pandemia, que a minha campainha realmente explodiu, né? A hora que eu vi, eu tava numa situação feia mesmo. Muitas vezes o dia que eu ia atender, eu tinha que limpar as minhas lágrimas e ir lá trabalhar, né? E é uma coisa que me deu muita força, porque eu acho que a gente pode encontrar muito um sentido no trabalho, né? E qual foi a minha cura? Né? Hoje, eu olho para aquela pequena sombra que eu passei, para esse pequeno mal, e hoje, depois de alguns meses, eu percebi o quanto que isso me fez bem, o quanto que eu transformei, né? Porque eu acho que foi a minha primeira experiência assim, de vida adulta, que eu tive que parar e me rever a minha vida. Não, eu posso estar apaixonada, mas não posso deixar eu. Eu não posso deixar minhas prioridades. E aí vai a gente com o rabinho entre as pernas, voltar para a atividade física, voltar para terapia, né? Voltar para terapia. Vai a gente voltar, né? Ressignificar, voltar com os incensos, voltar com os banhos, né? Tem que dar essas pausas, né? Porque a gente... A cura, né? Vem justamente nessas pausas. O mal é necessário pra gente transformar a dor, né? Quando você fala dor. E aí, quando eu cheguei na psicóloga, me debulhando na primeira sessão, ela virou pra mim e falou assim, Gil, você não é psicólogo o tempo todo. Né? Não adianta você querer ser psicólogo o tempo todo, você não é. Né? A gente não é. E eu sempre falei que eu não era psicólogo o tempo todo, só que a gente fica numa rigidez. A gente quer a gente ser, não né? pode. A gente quer ser, a gente fica numa rigidez. Isso não é possível. Mas foi um tapa na cara tão bom na minha vida, gente. Foi um tapa na cara tão bom na minha vida. Só que tudo tem um tempo. Né? Tem o tempo da gente sofrer, tem o tempo da gente ficar nessa vulnerabilidade, e tem o tempo da gente sair disso. Né? E tem um tempo de sair, de se transformar. Não pode mergulhar, né? Eu tenho que sentir. E foi quando eu aceitei esse sentimento que eu consegui achar a cura. Que foi um conjunto de coisas na minha vida que fez com que eu me curasse. Que foi o que mais tem no topo, foi no pódio das coisas que me ajudaram, foi ter uma rede de apoio. Né? Foi muito importante ter amigas próximas. Sim. Muito importante ter a família, minha mãe, minha irmã, meu marido.
Procurei homeopatia, né? Eu sempre adoro. E isso tudo hoje me fez enxergar realmente que é o mal do século, né? A ansiedade, que é uma campainha. E é realmente muito difícil quando a gente se encontra numa crise, né? A gente tem que ficar copo de vidro, carregador, é, incenso, né? A gente fica batom vermelho. Por quê? Pra gente entender qual que é a realidade, né? Voltar para o presente. E você vê, Aline, que coisa, uma coisa que a gente sempre fala, mas hoje eu senti de vir partilhar isso com as pessoas, né? Quando eu vi esse tema. Mas é uma coisa que a gente vê na clínica muito, né? E é muito bom quando a gente vê a cura dos nossos pacientes, né? Mas eu ter vivenciado isso, eu acho que ficou muito mais forte, sabe? Me fez sentir ainda mais, né? Vivenciando é completamente diferente, né? E a gente tem que fazer nossas escolhas, né? E a gente tem que se permitir, né? Aceitar a nossa humanidade. A gente somos seres humanos, né? Não adianta ficar na positividade tóxica, gratiluz, e não é isso, né? Não é isso. Não é isso que transforma, não é isso. Vou passar a palavra. Eu fiquei muito emocionada com o que você disse, né? Que realmente às vezes a vida tá lá tentando nos mostrar, né? Tentando nos transformar, nos dando um pontapé, né? Digamos assim, falando assim, vamos lá, vamos tentar, vamos experimentar coisa nova, vamos tentar mudar a maneira como a gente vive, né? A gente vive enrijecido nas nossas crenças, nos nossos ideais, nas nossas experiências, né? E acreditando que existe só aquele estilo, né? Aquele modelo, aquela forma. E às vezes a vida tem buscado, né, possibilidades aí de realmente nos dar a oportunidade de pensar diferente, de olhar para as questões da nossa vida de uma forma diferente, a gente não tem percebido, né? Eu digo muito isso no consultório para os meus pacientes. Eu falo assim que a ansiedade, né, por exemplo, ela não é só o sintoma, ela não é só o estado emocional desagradável que a gente sente, né? Mas ela é também um meio, né, do nosso corpo nos sinalizar que algo não vai bem. E o que nós estamos fazendo para observar, para buscar, para conhecer, né, para entender aquilo que não vai bem? Né? E pelo contrário, muitas vezes a gente negligencia, a gente ignora esses sinais, né? Eu estava compartilhando no grupo uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, né? Que fala sobre a questão dos nossos defeitos, né? Que a gente quer cortar os nossos defeitos, que a gente quer eliminar aquilo que a gente vê que faz mal. A gente quer tirar da nossa vida tudo aquilo que nos causa sofrimento, né? Só que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes aquilo que nos causa um certo sofrimento. É claro que a gente está falando de dor, né? Porque a dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional, né? A gente escolhe o modo como a gente quer sofrer as nossas dores. E às vezes a gente está ali com essas oportunidades de repensar, né? E a gente quer ignorar isso. E eu falo, às vezes a gente está ali com os sinais acontecendo para que a gente mude, para que a gente pense, para que a gente ressignifique, né? E a gente está querendo fugir, eliminar isso, né? Muito vem da cultura, né? De que na nossa sociedade, né? Na nossa vida, a gente não pode abrir espaço para o sofrer. Né? O sofrimento, ele não tem espaço, né? A gente cresce... Não pode chorar, não pode ficar triste, não pode demonstrar. Ideia, né? De que a gente não pode demonstrar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. A gente cresce com a ideia de que a gente não pode sofrer, né? Engole esse choro ou vai chorar escondido, né? E como você falou, Gil, o quanto que é importante a gente ter rede de apoio, né, pessoal? Realmente é muito importante a gente saber, né, pedir ajuda, a gente saber reconhecer que nós não somos autossuficientes. Às vezes a gente se sente assim, né? Fala, eu dou conta. E aí? A gente tá sofrendo, esgotado.
não consegue mais dar conta e mesmo assim tá ali capengando, tentando continuar. A gente às vezes precisa reconhecer, né, que nós somos seres humanos e às vezes a gente vai precisar de ajuda de um familiar, de um amigo próximo, de alguém que acolha o nosso sofrimento, né, de um profissional que realmente ajude, né, a gente melhor lidar com as nossas dores, né? Vocês percebem isso também? Sim, até eu queria fazer um comentário, Aline. Eu gostei muito do que a Gil trouxe pra gente, né? Enquanto ela estava falando, assim, eu estava pensando sobre muitas coisas também que me aconteceram, mas algumas coisas que a gente consegue observar, assim, nós somos cobrados o tempo todo, para que estejamos bem, sempre passando uma imagem de que está tudo bem e que somos fortes, que nós damos conta. E a gente acaba internalizando para a gente uma responsabilidade que não é correta, né? Não é algo bom para a gente fazer com a gente. E aí, no momento que a gente desaba, parece que nós pensamos que isso está errado. Poxa, eu não posso desabar. Eu tenho que dar conta. Eu tenho... E volta nessa cobrança que a gente faz, né? O autoconhecimento, eu prezo muito pelo autoconhecimento, porque eu acho que ele é uma oportunidade muito além de nos conhecer, mas também da gente ressignificar muita coisa na nossa vida. A gente tem, por uma cultura, né, muito imposto pra gente, que a gente tem que ser assim, as nossas emoções a gente não pode demonstrar, né? Ainda que somos mulheres, para os homens ainda isso é muito pior, né? Nós temos que guardar essas emoções, chorar dentro do quarto para ninguém ver, chorar na hora do banho para sair linda e maravilhosa, sabe? Tá triste, mas fazer uma foto sorrindo, né? Com essa positividade tóxica, né? Com essa gratidão, esse good vibes que quando na verdade não tem. Esse tudo vai ficar bem, né? Nossa, como sou feliz, né? Sou feliz e não estou sentindo nada disso, estou plena, maravilhosa. Quanto mais a gente coloca nossas emoções aí para debaixo do tapete, maior vai acumulando, né? Maior vai se tornando isso. E o buraco emocional dentro da gente também é muito grande. Isso faz um mal não só para o nosso emocional, para o nosso campo energético também, né? Sem dúvida nenhuma, sempre caio nessa questão da nossa energia. Mas o que eu trago sempre, o que eu tento trazer muito para a minha vida, é essa questão da vulnerabilidade, sabe? A gente confunde muito e a gente acha que é fraqueza. E hoje eu olho para uma pessoa, assim, quando ela se mostra no seu momento de crise, no seu momento mais vulnerável, e eu consigo ver o quanto que ela está sendo forte, porque a gente precisa ser muito forte para pedir ajuda. A gente precisa ser muito forte para chegar para alguém e falar, eu não estou dando conta, me ajuda. Eu gosto muito da frase que fala que a vulnerabilidade é a maior força que a gente pode ter. Porque eu acho que realmente ela traduz muito. Porque a gente tem que ser muito forte para abrir o nosso peito, para dizer, olha, eu preciso de amigos, eu preciso de um convívio social, eu preciso de um abraço, né? A gente está sempre bem, ai, tô ótima, tá tudo bem, não preciso, eu dou conta, eu resolvo, né? E muitas vezes a gente só quer colo. Às vezes a gente precisa daquele silêncio, daquele ombro amigo, né? Seja na nossa família, nos nossos amigos. Também nos conhecer para entender que às vezes a gente se perde, né? Como a Gil trouxe para a gente no começo, pelas paixões, pelos amores, né? A gente acaba vivendo, que tá tão bom aquele momento, tá tão gostoso aquele momento. A gente quer viver de amor só. Exato, tá tudo tão de acordo com o que a gente sonhou, com o que a gente idealizou, às vezes até melhor, né? Que a gente se doa tanto para aquilo, e aí em algum momento vem a vida, dá um sacode e fala assim, ei, isso, né? Vamos olhar para cá, vamos olhar para cá. Então que a gente consiga olhar para as nossas dores, para as nossas crises, para as, né, crises de ansiedade, de tristeza, não como algo ruim, mas algo que vem para nos ensinar, algo que vem para nos despertar. Em algum momento da nossa vida, em algum campo da nossa vida, existe algo que está fora do lugar. E o que é mais grave, muitas vezes a gente nem sabe o que é, porque nos falta autoconhecimento,
nós não sabemos o que é. E aí a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos, né? Tem que lidar com os nossos silêncios, com as nossas feridas, tem que voltar para a academia, tem que se olhar. Eu vejo que até nesse cenário de pandemia, mexeu muito com a autoestima, né, de muita gente, porque a maioria das mulheres levanta, fica de pijama o dia todo, aí fica com o cabelo desarrumado, não vai no salão, muitas não faz a unha porque não consegue fazer em casa. E aí esse desleixo vai mexendo tanto com a gente, assim, com essa nossa autoestima, e isso nos gera um sentimento de incapaz, de inferior, porque a gente entra nas redes sociais 24 horas, né? E nas redes sociais a gente encontra o quê? Mulheres lindas, plenas, maravilhosas, com as unhas e os cabelos maravilhosos, e aí você se olha e fala, poxa, minha vida não tá tão boa assim, né? Tem algo errado comigo. Hoje E eu acho que é isso que a gente tem que mudar o nosso olhar, né? Hoje eu vi uma imagem, inclusive, que chamou a minha atenção, né? Depois eu vou compartilhar lá no grupo com vocês, que falava assim, a gente vê muito, né, a grama do vizinho. Eu postei nos stories. Você postou? E é engraçado, né? Porque às vezes a gente vê muita grama do vizinho, mas a gente se esquece que a grama do vizinho pode ser artificial, né? Como você colocou, a gente vê muito aqui as coisas no Instagram e fica idealizando aquilo como uma vida perfeita, né? Como a vida ideal que a gente deve seguir, né? Que a gente deve ter para nós mesmos, né? E a gente esquece que muitas vezes isso é superficial, né? Não significa que a gente está aqui sorrindo no Instagram, por exemplo, que a vida está feliz, que a vida está perfeita, que a vida está satisfatória, né? A gente constrói uma imagem, a gente constrói às vezes uma figura, né? Mas a vida é o que acontece quando a gente está nos bastidores, né? Quando a gente está ali vivendo a vida como ela é, com o seu sofrimento, com as suas dores, com as suas dificuldades, com os seus prazeres também, né? Os desafios, e é aí que né? a gente realmente percebe que o sentir, né, é justamente isso, é viver a vida na sua forma mais completa, com tudo aquilo que com tudo aquilo que vem ao nosso encontro. Com certeza. E sabe o que é muito bom, né? Uma vez até fiz um café sobre isso, sobre essa questão da gente querer ser perfeito. A pessoa perfeita é aquela pessoa que se limita, né? É a pessoa que vive engessada, é a pessoa que não se permite, né? E na imperfeição, né? A gente entende porque hoje o mundo, a gente quer ser perfeito. É um mundo de likes, um mundo de me segue de volta, né? Isso ajuda muito o nosso ego a todo momento. É o reforço que a gente tem, né? Seguidores. Aquela que só tem 1.000, mas vai comprar 10.000 porque a colega tem 15 e eu preciso ter 15 também, né? Exatamente. Então, a gente até entende, né? O mundo do cancelamento. Então, se eu sou imperfeita, eu vou ser cancelada. Se eu falo uma coisa errada, se eu escrevo uma coisa errada, eu vou ser cancelada e vou ser julgado por isso. A gente entende esse mundo de perfeição. E a gente tem que tomar cuidado, né? Para não cair nisso. O melhor da vida, a melhor coisa de ser imperfeito, né, da gente assumir nossas imperfeições e falar aqui na rede social nossos problemas, né, mostrar a realidade, mostrar para o nosso amigo, mostrar para a nossa família as nossas imperfeições, as nossas limitações, é que a gente permite que o outro faça isso também. A gente dá espaço para que o outro seja verdadeiro, né? E é tão gostoso de a gente estar perto de pessoas humanas, né? Isso faz com que a gente se conecte, né? Não, isso é o ser humano, né? Não existe linha de chegada, não existe como... Não é um robô. Não é um robô, né? Então, assim, a gente tem que se livrar mesmo dessas amarras, que são essa coisa da comparação, essa coisa das redes sociais. É muito bom rede social. A gente tem que tomar cuidado. E uma coisa que me veio muito agora é aquela música, né? O homem não te define... Nossa casa, não. Você é seu próprio lar. E a gente é nosso próprio lar, né? Então a gente tem que saber separar as coisas, né? E está muito bem esse nosso lar que está dentro da gente, né? Que é uma busca, né? E o bom da vida é que nada é definitivo, né? A gente não é aquela nossa crise de ansiedade. Eu lembro que eu falava, eu sou a pior filha, meu Deus, eu sou a pior esposa, né? E a gente não é isso, eu não sou aquele momento que eu tava passando, né? Eu sou muito mais que aquilo,
né? Eu não sou as minhas crises de ansiedade. E eu aprendi a fazer as pazes com esses sentimentos quando eu não tô bem, sabe? Quando a gente aprende a fazer as pazes, quando a gente aprende a falar assim, não, o que eu tô passando é porque a vida tá querendo, são sinais da vida. Às vezes é até um presente, né? Às vezes é até um presente, porque ó, a gente amadurece uns 3 anos pra frente, né? Então, a gente precisa se livrar disso e buscar, né? É uma busca constante. É todos os dias buscar, né? Ah, hoje eu não tô afim, não tem problema, né? Amanhã a gente tenta. A vida tem essas possibilidades, né? Que nem, por exemplo, às vezes a gente traça um caminho e a gente vai velejar, né? Muitas vezes o vento vai mudar de caminho várias vezes. Só que quando a gente vai chegar do mesmo jeito. Tem problema que a rota vai ser diferente. E hoje também, lembrando, fiquei muito conectada com essa live, né? Essa ansiedade, essas coisas que acontecem na nossa vida, justamente é para mostrar, você não controla tudo, né? Vai ter coisas que não vai acontecer do seu jeito, né? Teve uma pergunta que uma amiga me fez, né? Uma das pessoas da minha rede de apoio. Rede de apoio que eu digo, não é pra gente sair contando nossa vida pra todo mundo, né? Rede de apoio são pessoas específicas que você vai confiar, né? As pessoas que você vai selecionar para ser seus bastidores ali. E uma dessas pessoas falou assim, Gil, qual foi o canto da sereia? Qual que foi o canto da sereia que fez você explodir sua campainha? Né? Porque tem um canto da sereia que faz a gente, às vezes, porque a gente quer as coisas no nosso tempo, a gente vai acelerando tudo e depois dá tudo errado, né? Então, muitas vezes, esse é o canto da sereia, né? Essa ansiedade que faz com que a gente queira as coisas no nosso tempo, do nosso jeito e no nosso script, né? E não é assim, né? E vai vir vários cantos da sereia pra gente pegar esses caminhos, né? Tome o chá da liberdade, faça 3 dias seu amor de volta. E não é isso, né? A gente realmente, nesses momentos, é que nem quando a gente procura uma borboleta, né? A gente quer pegar uma borboleta, ela vai sair voando se a gente começar a correr atrás dessa borboleta. Só que quando a gente aprende a parar, e a gente aprende a observar, a gente aprende a se conectar com aquele jardim, a borboleta vai vir até a gente, né? Então, o que eu tô falando, essa metáfora, que é isso? É que muitas vezes a vida vai se encarregar. O que a gente tem que cuidar? É do nosso lar, né? Do nosso lar mesmo, é do que a gente pode controlar, do nosso autoconhecimento, da nossa autoestima, do relacionamento. E quando a gente tá bem, né? A gente aprende a se comunicar diferente e tudo melhora, parece que as coisas acontecem. E você, e por que eu deixei de fazer atividade física, e deixei de fazer terapia e deixei de fazer as coisas? Eu não tenho dinheiro. É pior mentira, né? Porque como que quando a gente tá mal, a gente... Mas compra um lanche, compra pizza. Compra pizza. Tá sem o dinheiro. E tava com a terapia é caro. Exato, a terapia é caro, mas tem aquela blusinha da loja ali que tá maravilhosa, que a gente precisa da blusinha. A terapia é cara, mas a gente compra uma pizza. Exatamente. Aí vai lá no Dr. Bastreg, gasta 70, vai na psicóloga. Aí a gente volta com o rabinho das pernas. Aí tudo dá, tudo dá. Por quê? Porque eu percebi que realmente as minhas prioridades eram diferentes. E quando a gente estabelece as prioridades, não, a minha prioridade é meu lar, é meu lar e o meu lar interno, então vamos cuidar. E depois a vida vai se encarregando, parece que as coisas vão acontecendo, vai vindo trabalho, vai vindo... Não é mágica, não é mágica, não é simpatia. É levar a vida de um jeito leve, é consciência, né? É viver consciente, é viver com tranquilidade. Vai chegar as coisas, vai acontecer, né? E isso faz com que as coisas aconteçam realmente, porque a gente está desesperado, sabe? E essa é a cura de viver bem. Estar presente, né, Gil? No momento presente. Eu acho que é isso, a gente conseguir olhar para o agora, o que nós temos agora, e parar de achar que a gente tem controle do que nos acontece. A gente não tem, né? A gente não precisa querer ter o controle de tudo e ter a consciência que muitas das coisas estão fora do nosso alcance, do nosso controle. Né? Não vão sair como o nosso ego gostaria, como a nossa vontade, as nossas idealizações, as nossas projeções, né? Então, sempre que a gente consiga olhar para o agora,
perceber a borboleta que está aqui em volta, perceber o quanto que é gostoso tomar um café, ter o silêncio, sua música. Eu me conecto muito com a música, né? Eu sou movida pela música. Eu falo que a minha alma é uma alma movida à música. Então, você conseguir escutar uma música e sentir aquilo que ela te desperta, sabe? Eu gosto muito quando eu chego do trabalho, que eu tive um dia muito agitado, como hoje, por exemplo. Então, eu vou para o meu quintal, fico ali com as minhas plantinhas, eu amo meus gatos, meus nenês, né? Então eu fico no meu momento assim, meu momento nada. Eu chamo meu momento de nada, assim, que é tudo, mas são os meus vários nadas. Então eu tô ali, eu tô olhando para o céu, eu tô escutando os pássaros, eu tô regando as minhas plantinhas. E nesse momento eu não estou pensando em nada, por isso que eu brinco que é o meu momento nada. Eu tô observando aquilo que eu tenho, agradecendo, porque, poxa, eu tive um dia desafiador, mas eu tô em casa, eu tenho os meus gatinhos, eu tenho os meus amigos, eu tenho as minhas plantas, sabe? Então, nesse momento que você volta o seu olhar para aqui, para o agora, a sua ansiedade, ela diminui. Porque a nossa ansiedade, ela fica criando situações na nossa cabeça que 90% não acontece. Mas a gente está se preparando para isso, né? Então, trazer sempre essa atividade, eu costumo dar a dica do momento presente, até tem a prática, né, do mindfulness, né, que é estar presente no momento presente. E, gente, não é algo assim, irreal, tá, pra gente fazer. A gente pode fazer isso enquanto a gente está se alimentando. Quantas vezes a gente para almoçar com o celular na mão, respondendo o WhatsApp, olhando o Instagram e assim, as redes sociais, elas não são ruins, elas são inclusive nossa ferramenta, graças a elas que nós estamos aqui, né? Mas tudo tem que ser dosado. Às vezes acorda e a primeira coisa que faz aqui já é olhar a rede Entra social. no extrato do banco também, para olhar se o pagamento caiu. Você não consegue. Exato. Então, assim, tá comendo, percebe aquele alimento, sabe? Às vezes você nem tá olhando o que você tá comendo. Tá comendo mal, porque se você parar para observar o que você tá comendo, às vezes você se dá conta do quanto que você tá se alimentando mal, na pressa, né? E a gente tem sempre uma desculpa para isso, para não se olhar, para não estar aqui nesse momento, né? E é muito rápido, mas a gente precisa querer fazer isso. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é o quanto você está disposto a se olhar, né? Porque a cura, ela começa a partir do momento que você admite que você precisa dela. Se você acha que você dá conta de tudo, que você não tem problema nenhum, que o problema é do seu incenso, que a marca é ruim, do seu cristal, que é falso, da sua psicóloga que não te entende, do seu floral que não surtiu efeito, esse remédio que não deu certo para mim. Enquanto você procurar desculpas, você continua sendo vítima de você mesmo. Então, responsa, né? Sim, não sei se vocês conhecem o teatro mágico, que eu sou. Ai, eu amo! Eu coloco música deles direto nos meus stories. Pois é, e eu coloquei uma frase lá no nosso grupo, hoje à tarde, né? Falando que o milagre é quando a gente vai à luta, né? Então, essa cura que a gente busca realmente, né? É esse processo que a gente vai em direção a nós mesmos, né? Que a gente vai em busca do nosso autoconhecimento, que a gente vai em busca de conhecer as nossas fragilidades, né? Que a gente vai realmente buscar atender, observar, realmente dar atenção para as nossas necessidades, né? Eu acho que eu ia dizer, né? A minha última pergunta para nossa live hoje era justamente qual é a cura? Qual é a cura que a gente busca, né? E como a gente se cura? É realmente se conectando conosco, né? É realmente buscando, né? Essa liberdade, né? De a gente poder realmente se conhecer e tomar propriedade disso, né? Tomar propriedade daquilo, de quem nós somos, de como nós somos, sem comparação, sem julgamento, né? O auto-julgamento também é um mal. E às vezes a gente exerce tanta autocrítica, tanto autojulgamento sobre nós mesmos, né? Que muitas vezes os males da nossa vida são ocasionados por nós, né? Sabe aquela frase? Qual é
a sua responsabilidade no caos que você se queixa, né? Qual que é a nossa Exato. responsabilidade, então, nos males dos quais a gente está se queixando? Que a gente consiga olhar com carinho, né, Aline, até para os nossos defeitos. Eu falo que assim, uma das coisas que eu sempre digo que alguém para estar ao meu lado precisa é que a gente precisa muito saber aquilo que a gente quer também, né? Uhum. E eu acho que eu admiro muitos casais que conseguem lidar com o defeito do outro de uma forma leve. Porque hoje a gente vê muito essa cobrança da perfeição, né? Você tem que ser perfeito o tempo todo e a gente faz isso com a gente também. Então, que a gente consiga olhar para os nossos defeitos, tendo consciência do que a gente pode fazer de melhor, mas aceitando os nossos defeitos, né? São as nossas cicatrizes que nos moldaram, são os nossos defeitos que nos tornaram quem nós somos, as nossas experiências, né? Não quer dizer que isso sirva de justificativa para que a gente não mude. Não. Não para que seja uma desculpa. Ah, eu tenho esse defeito, então eu sou assim. Não, não é nesse sentido, mas no sentido de, poxa, isso é o que eu consigo nesse momento. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem não estar tudo bem o tempo todo. Tá tudo bem eu não estar com o corpo maravilhoso que eu quero, que eu desejo, né? Mas tá tudo bem, eu estou bem como eu estou. Eu acho que parar de se punir tanto é um segredo, para que a gente reconheça que apesar de, né? Não por causa de. Eu falo que eu gosto muito dessa linha de pensamento de gostar e de se amar, e não só com o outro, né? Eu falo que a gente percebe quando a gente ama o outro de verdade, quando a gente não ama o outro por causa de, e sim apesar de, né? E que a gente consiga se amar também, não por causa do nosso cabelo lindo, do nosso corpo lindo, dos livros que a gente lê, mas apesar das nossas ansiedades, das nossas crises, apesar dos nossos medos, apesar da unha encravada, apesar de todas essas coisinhas, é aí que a gente tem que se amar, né? E se acolher. Que lindo, gente! Vocês que estão assistindo aqui, Viva Zen, Abá, boa noite, seja bem-vinda, Samuel, Lívia, Ana, Letícia, lê um Lê! para você que está aqui conosco. Acho que ela já saiu. A Pronto. terapeuta Gisele, a Cris Ligeiro. Gente, obrigada pela participação. E eu disse para vocês que essa live ia ser demais. Eu disse, e quem ficou Que a energia! live inteira falou: olha, ela tinha razão, porque eu disse que essa live ia ser demais. Então, gente, para a gente ir finalizando, eu vou deixar a nossa música tema aqui tocar, né? Mas eu fico muito feliz e a energia, né, dessa noite, dessa fala, dessa nossa troca foi tão gratificante, né, que eu ficaria aqui, ó, do jeito que eu tô, Ah, eu sentada nessa também. cadeira, ouvindo vocês falarem o tanto que vocês quisessem falar. Se vocês falassem por umas 10 horas seguidas, eu estaria aqui ouvindo de tão significativo, né, de tão construtivo e de tão enriquecedor que foi, né? E passou tão rapidinho que eu falo, Passou. gente, não pode, as Muito, coisas gente! de uma parte 2 aqui, assim, para a gente poder dar continuidade, né? Para a gente poder realmente continuar, né, com essa missão de realmente, como a Gi sempre diz, né, de transformar vidas. Mas não é só a vida do outro, é a minha vida também, Nossa. né? Com certeza, tudo aquilo que a gente falou, não só inspirou quem nos acompanhou durante essa noite, mas também significou para nós, né? Fez sentido de alguma forma. E eu quero Com então certeza. agradecer, meninas, pela participação, por Ah, essa partilha tão enriquecedora, por esse momento, né? Eu quero agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando. Muita gente entrou ao longo dessa live. Eu deixando a musiquinha aqui correr. Então, eu quero agradecer a participação de vocês. E quero dizer, gente, que a Semana Ansiedade no Controle, ela tá acontecendo aqui no Instagram. Hoje foi a segunda live e essa live vai ficar gravada com todo amor e carinho, que eu sou a primeira que quero rever toda a nossa conversa.
Ai, eu também. Também, né, para quem não assistiu, poder assistir, para quem assistiu, poder rever. Hoje é quinta-feira, sábado, às 11 horas da manhã, nós vamos ter a terceira live, que vai ser com a Pri, né, que é instrutora de yoga querida, que eu gosto muito. Muito querida também. A Camila e a Lê Cantão, que estava aqui também na live de hoje. Elas vão estar aqui comigo, a gente vai falar sobre autoconhecimento, né? O quanto é importante a gente mergulhar no processo de se conhecer. Mas a live está encerrando, mas essa noite ainda não acabou, a gente vai lá pro grupo. A Naya Gil. Que delícia! E aí nós vamos abrir o grupo para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente poder dar uma continuidade nas reflexões que nós fizemos aqui. A Nay preparou um super conteúdo aí para agregar todo esse... A Gil vai gostar, viu, Gil? Que gostoso! Cara, você precisa ver. Com certeza. Foi feito com muito carinho. Vai completar, né, toda a nossa noite aqui. Então, gente, quem não tá sabendo, quem não tá participando, aqui no meu perfil, aqui no Instagram, né, na biografia tem o link para você participar do grupo da semana a semana da ansiedade no controle. O que é esse grupo, né? Depois das lives, a gente tem ali um momento de interação para você tirar suas dúvidas, para a gente conversar, para a gente se conectar, né? Que é essa proposta. Não é só a gente vir aqui trazer conteúdo, discutir sobre isso, mas para a gente se acolher, né? Nada é tão nosso quanto um grupo. Eu adoro um grupo. Acho que psicólogos adoram um grupo, né? Então a gente se encontra lá. Tá, gente? Então eu espero vocês lá no grupo. Vou deixar a música aqui correndo mais um pouquinho, né? Pra gente curtir um pouquinho a música. E desde já, meninas, gratidão. Muito obrigada de coração por essa noite. Muito obrigada, muito obrigada. E pessoal, foi muito bom. Um beijo. Vejo vocês lá no grupo. Até já. Até. Vocês estão ouvindo a música? Amo. Sim, tá lindo. Eu sou das que adora ouvir música no som alto mesmo, pra aproveitar tudo que ela... Eu gosto de ouvir cantar, meu querido, eu sou cantora. Segura esse forninho, Gil, segura essa. Eu sou cantora. Muito bom. Tirar um print? Tirar alguém aí, não? Vou dar um print, então. Vamos. Peraí, deixa eu ir com outra mão. Vou fazer um coraçãozinho também. Aê! Beijo. Bom, gente, e vai Beijo, tchau. vocês agora. Até já já. Eu quero. Eu também. Tchau, gente. Tchau. Até o grupo. Beijo. Vamos pro grupo. Vamos pro grupo. Bora, grupo! Uau!